E a manutenção dessa boa sequência certamente aumenta a confiança maior ainda. Mais ainda, perdão. Então, vamos pensar no Campeonato Brasileiro, vamos levar um grupo, né, que não é a base da equipe que vai iniciar o jogo na quarta-feira, mas eles sabem a importância que eles têm e sabem o quanto eles também têm que estar muito bem preparados em ritmo para qualquer possibilidade também de jogar na quarta-feira. Pois é, e nessa possibilidade de jogar na quarta-feira, pode ter dois jogadores no domingo aí jogando, o Romero e o Arrascaeta. Eu não sei como está seu pensamento para esses dois personagens que são importantes para o Cruzeiro. Como que passa a sua ideia desses dois jogarem no domingo e também na quarta-feira? Não, nós fizemos um planejamento para eles jogarem no domingo, né? Porque entendemos que é importante, em termos de ritmo, para eles estarem o mais preparados possível, né? E são dois jogadores importantes para manter a qualidade de desempenho do jogo contra o Atlético Goianiense, né? Para depois, sim, nós pensarmos na quarta-feira. Mano, a gente até já conversando com alguns colegas, né, aquela brincadeira, pô, chega o Natal e não chega o dia 27. E você, com toda a tua experiência... É que Natal é dia 27. Então, mas você... para você é mesmo. E eu te pergunto, mesmo com toda a tua experiência, é difícil manter a ansiedade? Aí eu falo não do que você passa aos jogadores, mas do Mano Menezes. Não é difícil, não. A gente já passou por muitas situações parecidas, né? E a gente vai aprendendo a conviver com a ansiedade ou com a proximidade de uma decisão, exatamente para não deixar o excesso de ansiedade atrapalhar aquilo que precisa ser feito nessa hora, né? Cabe ao treinador ter um discernimento grande, passar para os seus jogadores. Eu gosto muito de falar que não se mistura jogos, né? Então não adianta nada nós irmos a Goiânia pensando na quarta-feira, porque senão não vamos fazer um bom jogo em Goiânia. E tudo tem a sua hora, né? 27 vai chegar, pode todo mundo ficar calmo que 27 chega sim. E até por causa disso, vocês com esse tempo até um pouco livre, estão acompanhando mais o Flamengo? Imagino que o jogo contra a Chapecoense, por exemplo, tenha sido visto pelo time inteiro e por vocês também. Tem jogadores que gostam de assistir mais, tem jogadores que gostam de assistir menos. Hoje também os atletas levam uma vantagem muito grande, porque nós esmiuçamos tudo e passamos para eles, né? Mas é óbvio que a partir do momento que o Flamengo passou a ser o nosso adversário da final, nós dedicamos uma atenção muito maior na observação de todos os detalhes, para pensar, tentar detectar o que estão pensando do lado de lá, os encaminhamentos que estão sendo feitos para nos apontar algum caminho, né? Mas acho que a gente pode conhecer bastante o lado de lá, mas o principal
é conhecer o lado de cá. Mano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma situação que é fruto de planejamento, de toda uma organização do ano todo. Mas, de repente, o cara que está lá em outro estado, em outro lugar, olha assim, opa, o Cruzeiro vai com um time alternativo, mas no quarteto de frente tem Rafinha, tem Arrascaeta, Rafael Marques e Rafael Sobis. Um quarteto que, de repente, seria titular em qualquer time do futebol brasileiro. O Cruzeiro tem um bom elenco, nós sempre falamos isso. Tá? Falamos lá no início do ano e também sempre disse que ao longo da temporada nós seríamos exigidos para provar o valor e a qualidade do nosso elenco. Né? Então, muitas vezes, você se vê numa situação como essa, foi... Né, repetidas vezes durante a temporada que isso aconteceu, e nós temos que mexer na estrutura da equipe, pela proximidade de jogos, pela quantidade, né, muito densa em um determinado período do mês ou do ano, e hoje nós nos vemos assim. Infelizmente temos essa qualidade, né? E se tivéssemos Sassá, e ainda podemos ter até o final da semana, ainda teremos mais um jogador de qualidade para colocar nesse ataque, né? Com uma formação diferente do que é a principal que nós estamos utilizando nos outros jogos. É bom isso, é muito bom. Mano, eu tenho ouvido muitas perguntas, eu queria repassá-la para você. O Romero, se jogar o jogo inteiro no domingo, significa que ele vai ser titular como lateral direito na quarta-feira? Olha, sobre a equipe que vai iniciar na quarta-feira, nós vamos começar a pensar na segunda-feira. Tá? É exatamente por isso que nós não estamos colocando a base da equipe no domingo, para poder já na segunda-feira fazer, né, as nossas escolhas finais, baseado naquilo que temos, naquilo que estamos vendo nos últimos jogos, procurando ser coerente com aquilo que também foi feito, né? Especificamente no caso de Romero, é um jogador que não joga há bastante tempo, então isso também vai ser levado em consideração, né? Mas o mais importante é que ele vai poder estar à disposição. O jogo de domingo vai nos mostrar essa possibilidade, se ele, né, pode estar entre as alternativas para eu escolher na quarta-feira. São vários aspectos que também auxiliam nesse jogo de domingo e até no jogo de quarta-feira, como você disse, tem que pensar depois. Mas até que ponto o Alisson ter voltado a treinar com os demais companheiros, já fazendo o trabalho, ainda não se sabe, né, da real situação dele, mas até que ponto ele já trabalhando... Sabe sim, é que vocês não confiam muito na gente. Eu já falei que ele vai jogar, pode colocar na escalação. Se eu falei, está falado. Até que ponto esse retorno dele, mais tranquilo, ele que teve essa entrada lá no jogo contra a Chapecoense, deixa o pessoal também para trabalhar tranquilo, sabendo dessa confiança? Não, foi uma entrada forte, vocês viram pela televisão, ou quem estava lá viu, né, no próprio ambiente de jogo. A lesão, felizmente, foi uma lesão leve para a gravidade do lance, e por isso que a gente tem confiança absoluta que na quarta-feira vai estar assim. Já começa a fazer o trabalho de campo com mais intensidade para ganhar recondicionamento, né, dos dias que ficaram para trás em termos de treinamento, mas já não tem dor, então pode cravar aí. Com a 11 vai estar lá ele. Você tem um meio de campo nesse jogo contra o Atlético Goianiense que flutuou bastante. Tem o Nonoca, tem o Rafinha, o Arrascaeta. Pode ser uma situação pelo contra-ataque que o Atlético Goianiense tem, não só pelo último jogo contra a Ponte Preta, que matou o jogo no contra-ataque, mas por tudo que o time vem fazendo nesse retorno? O Atlético está fazendo um segundo turno já de muito melhor do que fez o primeiro, né, em termos de início. Vem de uma vitória fora de casa, num lugar onde sempre é muito difícil vencer, né? Tem feito bons jogos em casa também. Então nós sabemos que vamos enfrentar um adversário que está numa ascensão. E nós temos que manter o nosso nível de atuação. O Cruzeiro, independentemente da formação que tem colocado em campo, tem conseguido manter esse nível. Vai ser necessário, né, num lugar de temperatura alta, de ar seco, né, mais seco até do que o nosso, que já está trazendo suas consequências, mas temos que passar por cima disso, temos que ter boa estratégia, temos que saber equilibrar para fazer 90 minutos num bom nível
E estamos levando jogadores exatamente para isso, né? O Cruzeiro é o time que tem mais finalizações certas no brasileiro, nas estatísticas. Você acha que isso é por um treinamento específico do fundamento ou é por um estilo de jogo que você avalia isso? Desde o início do Campeonato Brasileiro, ou talvez desde o início da temporada, a gente tem um volume de criação bastante grande, né? Em determinados momentos foi questionado o número de gols baixos em relação a essa criação tão alta, né? Mas eu sempre disse para vocês que o caminho era a normalidade. Quem cria bastante vai fazer gols, né? Tem determinados momentos que você faz um pouco menos, em função, às vezes, de uma pressão maior, né, que inibe um pouco, mas são jogadores de qualidade. E a gente continua criando um número muito parecido em jogos decisivos também. Então, isso é importante e é uma confiança que nos aponta para a perspectiva de coisas melhores aí nos próximos dias. Mano, você falou mais cedo sobre o elenco, a força desse elenco do Cruzeiro. É um dos elencos mais valiosos do futebol brasileiro. E isso pressiona mais a equipe por um título grande nessa temporada? Não, tem gente que gastou bem mais do que a gente aí. E agora acabamos de ver aí na Libertadores, que é o principal torneio do continente, o Barcelona de Guayaquil chegar na semifinal eliminando elencos brasileiros, né, muito mais estruturados. Então, o futebol não é só investimento. As equipes têm que ter coração, as equipes têm que ter alma, as equipes têm que ter ideias, né, que se juntam a essa valoração dos jogadores. E eu acho que é o ponto que nós conseguimos atingir nesse momento da temporada, né? Ter um sentimento forte que represente aquilo que o torcedor quer ver dentro de campo. Só assim o Cruzeiro poderá continuar bem no Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, conquistar o título na quarta-feira que vem. Estamos fazendo uma matéria sobre o volante Henrique, que é uma das referências dessa equipe, capitão da equipe, um cara muito simples, até dentro de campo, não é aquele jogador que aparece para a torcida no sentido de grandes jogadas, mas é muito importante para passar aquela tranquilidade para todo o grupo do Cruzeiro. Sobre o Henrique, o que você pode falar? Henrique é daqueles jogadores que, quando está, pode não ser tão deslumbrante, mas quando não está, deixa bem claro a sua importância para a equipe, né? É assim que eu vejo, desde que eu levei para a seleção numa convocação, é assim que eu vi desde que cheguei aqui, confirmando todas essas suas qualidades, e eu acho que é assim que a torcida do Cruzeiro também o vê. Mano, boa tarde. Mas, duas questões. Uma, a gente sabe que vai ter vários duelos individuais na quarta-feira, porque os dois times são dois grandes times. A gente vê principalmente uma mudança no ataque, né? O Guerreiro no Flamengo e no Cruzeiro, você ainda está a confirmar, mas pode ser o Daniel, o Arrascaeta, enfim, a Pinha e tal. Qual que você vê a diferença, assim, de estilo entre os dois? O que pode ser tomado de cuidado com o Guerreiro? E a outra, você citou que dia 27 é Natal, né? Você acha que você já se comportou bem nos outros anos para ganhar esse presente, Papai Noel? Todo mundo pensa que se comporta bem, né? Nunca ninguém imagina que não mereça o presente do Papai Noel, né? Todo mundo fica ali com carinha de bom menino na hora que o homem vai entregar o presente. Espero que todos nós tenhamos nos comportado bem, né? Eu acho que vivemos esse sonho. Quem sonha tem seus planos, né? E certamente os dois lados têm planos para o dia 27. E quem fizer melhor, quem for mais competente, vai sair com o título. A diferença de Paulo Guerreiro é que é um centroavante extremamente qualificado, experiente, definidor, né? Passou pela Europa há muitos anos, depois voltou ao Brasil no Corinthians, foi campeão mundial interclubes, né? E foi decisivo nessa hora. Está sendo decisivo no Flamengo, faz uma boa temporada, é um jogador de referência, mas que também sabe armar jogadas, então é um jogador que não necessita de
de avaliações. A gente sabe que ele vai estar lá e nós temos que cuidar dele muito bem. O que nós vamos fazer é também dar razões aos jogadores do Flamengo de preocupação com a nossa maneira de jogar, seja ela de mais movimentação, menos movimentação, seja com o Raniel desde o início, ou com a Arrascaeta, né? Então, o Cruzeiro tem uma maneira de jogar e vai se comportar com ela. Se não funcionar de um jeito, tem soluções para mudar durante o jogo. Eu acredito que será um jogo que o campeão vai ter que ter várias alternativas para solucionar os problemas, né? E nós esperamos tê-las todas. Boa tarde, Wilson da TV Alterosa. Que isso, Wilson? Tamo aí. Mano, eu cheguei um pouquinho atrasado, perdi o início da coletiva. Você vai manter aí os jogadores reservas para essa decisão de domingo, para poupá-los para quarta-feira? Não, vou escolher jogadores diferentes porque penso que eles podem render melhor no domingo do que os outros. Se falamos que contra o Bahia a nossa cabeça já esteve um pouquinho distante em determinados momentos, imagina nas últimas horas que antecedem uma decisão. E aí você não consegue render bem, se não conseguir render bem, não ganha de ninguém em nenhum lugar. Então acredito que os outros jogadores vão estar melhores para enfrentar o Atlético. E aí todos juntos, novamente, quarta-feira, que a gente esteja melhor que o Flamengo. Feliz Natal para todos.